Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, nega a suspensão de exigências para refinanciamento de dívida pública do Amapá. E você vai ver também. TRF da 2ª Região, com sede no Rio, mantém suspensa a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Ex-governador Sérgio Cabral vira réu pela 20ª vez na Lava Jato. Condenados 3 acusados pela morte da cantora Loalva Braz, do grupo de lambada Kaoma, morta há 1 ano na região dos Lagos Fluminense. Negada a substituição de prisão para advogada acusada de ser conselheira de Beira-Mar. E o que é permitido e o que não pode ser incluído pelas escolas na lista de material escolar? Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O juiz Vladimir Vitovski, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, manteve suspensa a posse da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Ele negou na noite dessa quarta-feira recursos da própria deputada e da Advocacia Geral da União. Carolina Chaves tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, na decisão, o juiz disse que não pode se falar em violação do princípio da separação dos poderes, porque o judiciário vem cumprindo a Constituição Federal com base no princípio da moralidade administrativa. Ontem ainda, a Advocacia Geral da União pretendia também recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a suspensão da posse de Cristiane Brasil, mas decidiu adiar na expectativa dessa nova decisão do TRF do Rio de Janeiro. A nomeação da deputada federal ao comando da pasta foi suspensa por uma decisão da 4ª Vara Federal de Niterói e mantida pelo TRF do Rio no início da semana, no dia da posse de Cristiane, após várias tentativas da defesa da deputada federal e também da Advocacia Geral da União para tentar derrubar a liminar. A Justiça atendeu a várias ações apresentadas por um grupo de advogados do Rio de Janeiro, após ser revelado que a deputada foi condenada em uma ação trabalhista movida por 2 ex-motoristas particulares dela. O mérito da ação, Érica, ainda deve ser analisado pela primeira instância. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E a Justiça no Rio de Janeiro aceitou há pouco mais 3 denúncias do Ministério Público contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Com isso, ele se torna réu pela 20ª vez na Operação Lava Jato. Todas as denúncias dizem respeito a recebimento de propina em troca de contratos com o governo do Estado. Sérgio Cabral já foi condenado em primeira instância a 87 anos de prisão. A advogada de Fernandinho Beira-Mar, que é suspeita de participar da organização criminosa liderada pelo traficante, teve negado pelo STJ o pedido de substituição da pena. O pedido para substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares já havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu a advogada como peça fundamental na lavagem de dinheiro da organização criminosa e principal conselheira do traficante Fernandinho Beira-Mar. Ao analisar o recurso apresentado ao STJ, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, considerou a decisão do Tribunal Regional suficiente para a manutenção da prisão. A defesa chegou a alegar problemas de saúde da advogada para reforçar o pedido, mas a presidente justificou que as medidas alternativas pleiteadas não seriam suficientes para neutralizar as ações criminosas do grupo e destacou ainda que os problemas de saúde apresentados não foram examinados pelo tribunal de origem, o que impede a análise na Corte Superior. O mérito do pedido feito no STJ será analisado pela 6ª turma, com a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. A Justiça do Rio condenou os 3 homens acusados de matar a cantora Loalva Braz, do grupo de lambada Kaoma. A cantora foi encontrada morta dentro de um carro incendiado perto da casa dela, em Saquarema, na região dos Lagos Fluminense, em janeiro do ano passado. O caseiro da pousada da cantora, Wallace de Paula Vieira, foi condenado a 37 anos de prisão por roubo e por provocar um incêndio na casa da vítima. Os réus Gabriel Ferreira dos Santos e Lucas Silva de Lima foram condenados, respectivamente, a 28 e 22 anos de prisão por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
Para a juíza Aline Dias, o crime foi premeditado pelos 3 réus e a ideia partiu de Vieira, que era funcionário da vítima e dormia no local. Segundo a magistrada, o funcionário conhecia a rotina da pousada, a movimentação financeira e o local onde a vítima aguardava R$15 mil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, nega a suspensão de exigências para refinanciamento de dívida pública do Amapá. Vamos entender esse caso com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O Estado do Amapá entrou com pedido aqui no Supremo Tribunal Federal para que o STF autorize a renegociação de dívidas do Estado com o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. O contrato entre as partes, no entanto, só autoriza essa renegociação mediante o cumprimento de algumas condições. Na ação, o Estado amapaense alega que cumpriu parte desses acordos, mas que precisa da repactuação para continuar cumprindo os outros acordos e também quitar a dívida. A ministra Carmen Lúcia, na decisão, entendeu que a liminar autoriza a dispensa do cumprimento de exigências legais e isso legitimaria um ato unilateral do Estado. Ela, no entanto, negou essa liminar. Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O que é permitido e o que não pode ser incluído pelas escolas na lista de material escolar? Saiba daqui a pouco. Voltamos em instantes. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a um recurso de um consórcio de construtoras contra uma decisão que o condenou a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a um trabalhador. O repórter Dalai Sonino tem as informações para a gente. Boa tarde, Dalai. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O problema começou com uma ordem dada das construtoras às empresas terceirizadas que prestavam serviço ao consórcio em Vitória, no Espírito Santo, para não contratar empregados que tivessem sido demitidos do emprego que mantinham diretamente com o próprio grupo das empreiteiras, o que foi confirmado por testemunhas. Sendo assim, o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo condenou as construtoras ao pagamento de uma indenização de R$10 mil por danos morais a um trabalhador. O caso chegou à 6ª turma do TST, que manteve o mesmo entendimento do regional. Para o relator, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, as construtoras adotaram uma medida discriminatória denominada lista suja, o que é proibido pela Constituição Federal. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Dalai, pelas informações. A Polícia Civil realiza uma operação contra o roubo de cargas no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. 10 pessoas foram presas. 350 policiais cumprem 25 mandados de prisão e outros 25 de busca e apreensão. O alvo é uma quadrilha especializada em roubo de cargas de alto valor. Os mandados são cumpridos um dia depois da prisão de Herbert da Silva Pinto, conhecido como Gabeira. Ele é apontado pela polícia como líder da quadrilha que atacou caminhões no Rio todos os dias nos últimos 6 meses. Gabeira e Luiz Felipe da Silva Maria e também Bruno Santos da Silva foram capturados na comunidade Centenário, no complexo da Mangueirinha. O alto índice de assaltos levou os Correios a restringir e até mesmo a não entregar produtos em quase 1/3 da cidade de São Paulo, que afeta a vida de cerca de 4,5 milhões de pessoas. O roubo de cargas no Rio de Janeiro cresceu cerca de 25% no primeiro semestre do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2016. Em casos de restrição ou mesmo de roubo, como fica o consumidor que comprou o produto e espera receber? Para quem compra online, esta imagem representa muito. É quando a encomenda sai para entrega. Mas é neste momento em que a carga corre o maior risco. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais são os estados com maior registro de ocorrências de roubo a caminhões dos Correios. Também são os estados com mais locais de restrição de entrega. Nós não podemos expor o nosso funcionário, nós não podemos expor o nosso cliente para esse tipo de delito. Então, nesses locais onde haja restrição, a entrega é feita em determinadas agências, em determinados pontos dos Correios, previamente já assinalados e informados aos nossos clientes. Ainda segundo o presidente dos Correios, mesmo com o dobro de investimento em segurança, escolta armada e rastreadores de carga, nem sempre é possível evitar roubos de caminhões de entrega e extravio de mercadorias.
Quando uma encomenda é extraviada, a regra é que o consumidor peça a reposição direto com o vendedor. Os Correios fazem o ressarcimento dos valores aos empresários que contrataram o serviço de postagem. A responsabilidade pela entrega é daquela empresa. É uma facilidade que ela me ofereceu, que inclusive essa facilidade pode ter sido um fator determinante na compra. Em vez de eu ter que sair da minha casa para buscar o produto, eu optei pela comodidade de receber o produto em casa. Então, esse serviço foi um dos determinantes da compra e a responsabilidade da empresa é me entregar o produto na forma que foi ofertada. Se ela contratou os Correios ou qualquer outra empresa de logística e por qualquer motivo o produto não chegou às minhas mãos, é responsabilidade dela fazê-lo chegar. Nem bem 2018 começou e os brasileiros já sofrem com o pagamento de impostos típicos desta época do ano. Para quem tem filhos, os gastos ficam ainda mais pesados por conta do material escolar. Ela é uma consumidora precavida. Roberta foi à papelaria pegar o material escolar dos filhos, que comprou em novembro do ano passado. No ano passado eu deixei para fazer em janeiro e aí assim as coisas estavam mais caras e muita coisa faltando, muito livro faltando. Então esse ano eu resolvi fazer em novembro e já comprei as 2 listas que eu precisava comprar. E a despesa com os 2 filhos não foi nada barata, R$ 1.800. Um gasto de começo de ano que nunca vem sozinho. Tem IPTU e PVA. No WhatsApp, Patrícia discute os preços dos materiais com outras mães. Ela optou por comprar tudo num lugar só. Não achei grandes diferenças de preço entre as papelarias, então é melhor concentrar as compras em uma só, né? Para não perder tempo em estacionamento, deslocamento. Achei mais prático. Mas João Paulo pensa diferente. Eu vou comprar uma parte aqui e uma parte lá, na outra loja. Isso. Vale a pena? Vale a pena. Os pais também devem ficar atentos aos direitos do consumidor. A Lei 12.886 de 2013 proíbe que a lista da escola tenha material de uso comum. É o caso do giz, do papel higiênico, dos talheres e copos descartáveis e do material de limpeza e higiene. Essa é considerada uma prática abusiva. As escolas podem sofrer sanções. A escola está sujeita a penalidades do PROCON, que vão aí de advertência até a aplicação de multa e até em alguns casos a interrupção do serviço e o fechamento do estabelecimento. Mas prioritariamente ela está sujeita à advertência e à penalidade de multa, que pode chegar aí até valor de milhões. Para os pais, esse pode ser um assunto delicado com a escola, mas vale uma boa conversa. Eu acredito que uma conversa preliminar com a direção da escola resolveria o problema. Caso isso não venha a ocorrer, eu acredito que essa problemática se estanque aí na esfera do PROCON. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Diego Campos, que é especialista em direito do consumidor. Obrigada pela presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o material de limpeza que a gente se usa muito na escola, né? Papel higiênico, material para limpar, material administrativo e também aquele de uso coletivo. Isso não pode estar na lista de material escolar? Não, isso não pode. Esse material de uso comum dos alunos, existe uma vedação, uma proibição legal para que ele seja exigido pela escola, aos pais, aos alunos. E esse custo, a despesa com esse tipo de material deve estar dissolvida, então, na mensalidade, na anuidade que o aluno, enfim, fará frente para poder frequentar a escola. O que é que pode ser pedido, então? Material que vai ser usado ali, livro, caderno? Exatamente, é o material de uso individual do aluno. Então, esse material é lápis, caderno, livro didático, isso é possível que a escola, então, relacione e peça aos pais, exija dos pais, então, a aquisição. Nessa época do ano, todos os pais que têm filhos na escola ficam pensando aí, justamente como a gente disse no começo, tem imposto, tem PVA, IPTU, se gasta muito mais, né? Nessa época do ano também tem o uniforme escolar, além do material que a gente vai falar também. Compras para economizar em quantidade são vantajosas hoje em dia? Sim, hoje a sociedade se organizou de uma forma que há instrumentos hábeis a que essas compras sejam realizadas por um grupo de pessoas e é natural que o comércio, então, conceda descontos especiais para pessoas, para grandes compras, né? Então, compras coletivas são, sim, uma alternativa vantajosa. Os
os pais aí daquela série se unem e vão fazem uma pesquisa, obviamente, pesquisa fundamental para ver onde está mais barato e compram coletivamente, é isso? Exatamente. A gente tem, inclusive, na internet alternativas de compras em grupo, né? Então, há sites especializados e é possível que os pais se organizem, então, para que a compra ou a venda fique mais interessante para os lojistas e assim eles possam pleitear um desconto melhor, diminuindo então essa despesa. Né? Vamos supor que o pai vá lá, né, a mãe, e veja na lista de material que existe algum material administrativo ou então de uso coletivo. Qual que é o primeiro passo? Conversa com a escola antes de entrar com uma ação ou de procurar alguma outra solução? É melhor o diálogo ali com a escola? Com certeza. A primeira postura do pai deve ser, então, buscar esclarecer com a escola o fundamento daquela inclusão na lista e questionar, né? O que a lei determina é que a exigência desse tipo de material é uma cláusula nula. Então, em último caso, é possível até que isso venha a ser judicializado e o Poder Judiciário, então, pode vir a declarar a nulidade daquela cláusula que vai exonerar o pai, ou seja, vai livrá-lo da obrigação de ter que arcar com aquela despesa. Né? Há outros instrumentos também. Um colega disse aqui na reportagem, é possível procurar o PROCON, há órgãos de defesa do consumidor e que estão à disposição dos consumidores e dos pais para, nessas hipóteses, então, intervir e buscar remediar a situação. Quando se vai fazer a compra de material escolar, tem que se exigir a nota fiscal até para se garantir de qualquer problema que possa ter no material? Sim, é uma boa providência, né? Então, a nota fiscal hoje é um instrumento hábil para comprovar aquela relação de compra e venda do produto. O Código de Defesa do Consumidor, então, tem uma série de dispositivos que visam a proteger o consumidor em hipóteses de falha no produto. Né? Então, às vezes há um vício oculto, a pessoa não pôde identificar naquele momento, mas a partir da utilização, então, viu que uma caneta deu problema, uma lapiseira, há uma infinidade de produtos hoje de material escolar. E é possível que só se detecte o problema a partir da sua utilização. Então, com a nota fiscal, o consumidor vai ter condição de exigir a troca, a reparação ou mesmo a devolução do preço, conforme for a necessidade. Outra coisa muito comum é a indicação de um estabelecimento ou de uma loja para se fazer as compras. Isso a gente vê muito na reclamação de pais. A escola não pode falar assim, compre sempre material nesta loja ou livro nesta e até a uniforme escolar, né? De livre escolha. É um direito do consumidor escolher aonde ele vai comprar o material. É até possível que a escola, no intuito de facilitar a vida dos pais, né, indique uma loja, um estabelecimento que reúna ali a maior quantidade daqueles itens listados, né? Mas ela não pode exigir que o material seja comprado nessa ou naquela escola, ou que seja dessa ou daquela marca, né? Então, essa é uma liberdade dos pais e qualquer atitude, qualquer gesto contrário a isso será certamente afrontoso ao direito dos pais, ao direito do consumidor. E nós estávamos falando, até mesmo antes de começar a entrevista aqui, de sites na internet que ajudam os pais a economizarem nessa época do ano, né, podendo reaproveitar e revender o material do filho que não está sendo mais usado, né? É verdade, essa é uma opção. Eu vejo assim que é preciso a gente estimular uma cultura de preservação do livro, preservação do material, porque esse material ele pode ser reutilizado nos próximos anos e hoje a gente tem um mercado de comércio de livros usados. Então, é possível e os pais podem recorrer a sites, a sebos, né, também, lojas especializadas em comércio de livros usados. E é possível, então, baratear localizando, encontrando material que em boas condições, em perfeito estado, e que, enfim, possa ser reutilizado, utilizado pelos seus filhos. Para isso é preciso também ensinar as crianças a tomar conta dos livros, né? Com certeza, isso faz parte da educação também, né? Eu conversei aqui com o doutor Diego Campos, que é advogado, e conversou com a gente a respeito do que pode e do que não pode nas listas de material neste começo de ano. Obrigada, doutor. Obrigado a todos. Boa tarde. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STJ concede liberdade provisória a homem preso com pequena quantidade de maconha. A gente volta já já.
Superior Tribunal de Justiça concede liberdade provisória a um homem preso com maconha. A decisão levou em consideração a quantidade da droga apreendida. A prisão do homem foi decretada pelo juízo de primeiro grau. No STJ, a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, foi quem analisou o pedido de habeas corpus feito pela defesa, que alegou constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão, já que o réu é primário e não possui antecedentes criminais. A ministra Laurita Vaz substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares. O réu deverá apresentar-se periodicamente ao juiz, está proibido de se ausentar da cidade sem autorização prévia do juízo e deverá permanecer em casa durante a noite e em dias de folga. A presidente do tribunal esclareceu ainda que outras medidas ainda podem ser impostas e que a prisão preventiva pode ser novamente declarada em caso de descumprimento das regras. De acordo com a presidente do tribunal, a decisão de primeiro grau fundamentou a prisão na necessidade de garantia da ordem pública, considerando expressiva a quantidade de droga e grave a conduta do homem. No entanto, para ministro, o laudo de perícia criminal constatou a posse de 3,73 gramas de maconha, sem a presença de equipamentos para tráfico de drogas, não havendo, portanto, elementos concretos para indicar gravidade na conduta do réu. Valor de seguro por morte de trabalhador não pode ser abatido da indenização pelo acidente de trabalho. A decisão é do TST. De acordo com o processo no Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, o profissional da Cruzeiro Agrovícola foi encontrado morto no interior de uma incubadora. Ainda segundo o processo, o acidente ocorreu quando o empregado trocava a correia de uma máquina. Como a morte decorreu de um acidente de trabalho, a viúva e o filho do empregado receberam indenização por dano material determinada pela Justiça Trabalhista. A empresa foi condenada ao pagamento de pensão mensal, equivalente a 2/3 do salário do empregado. A empresa alegou ao TRT do Paraná que, como os herdeiros também receberam seguro de vida, o valor do benefício poderia ser abatido ao da indenização por acidente de trabalho. Mas o regional considerou inviável o desconto, já que as parcelas deferidas têm natureza jurídica diferente do valor do seguro de vida estabelecido pela empresa em favor dos empregados ou dos dependentes legais. O regional ressaltou ainda que o acidente decorreu da falta de fiscalização pela empresa, das condições de trabalho e da falta de manutenção do maquinário. A empresa, então, recorreu ao TST. Ao examinar o caso, o relator na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, afastou a possibilidade de analisar o mérito da questão com base na CLT e na súmula 333 do TST, que define não ser possível acolher recursos de revista contra decisões superadas por reiterada, notória e atual jurisprudência da Corte Superior Trabalhista. A decisão foi unânime. Assim, ficou mantida a decisão do regional e o valor pago como seguro de vida não poderá ser abatido da indenização por acidentes de trabalho. Quem trabalha com dança, yoga, artes marciais não precisa ser graduado em educação física, nem mesmo ter registro profissional. Mas em São Paulo a cobrança era feita. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o Conselho Regional de Educação Física. Segundo o MPF, há vários casos como esse espalhados pelo país. Técnica, dedicação, respeito. Não é para qualquer um ter uma dessas aí. No caso do Alex, são 30 anos de arte marcial. A experiência não veio com um diploma, e sim com muita luta. O professor de arte marcial, quando ele chega à faixa preta, ele chega com uma experiência didática, uma experiência marcial que provavelmente um professor de educação física não teria. A Justiça também pensa assim e decidiu que o CREF, Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, não pode exigir o registro de pessoas sem graduação que atuam em profissões relacionadas a atividades físicas, como as danças, por exemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a educação física não tem que fiscalizar isso, é uma área cultural e artística. Envolve movimento, mas não há necessidade de fiscalização de alguém que nem entende exatamente como funciona aquela doutrina, aquela arte. O Conselho ainda tentou reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça e depois no Supremo Tribunal Federal. Foi derrotado nas duas cortes. O benefício de uma profissão regulamentada é justamente a preservação da sociedade. Então, essa ética que é regida pelos profissionais
principalmente a sociedade, tem que ficar atento a isso. O Ministério Público Federal não é contra a regulamentação dessas profissões, mas argumenta que o Conselho de Educação Física não criou critérios específicos, ou seja, não está dançando conforme a música. O problema é que, na visão do Ministério Público, o CREF interpreta de um modo amplo demais quais são os profissionais obrigados a esse cadastro. Então, o Ministério Público, na verdade, atua em vários lugares do país com essa mesma demanda, em relação a outros CREFs também, não apenas ao CREF de São Paulo, com esse mesmo debate. E para seguir os passos direitinho... Trás, frente, puxa e trás, frente, puxa. O MPF vai fiscalizar a atuação dos conselhos. Nada de cobrar o registro também para aulas de capoeira e yoga. A ideia é manter o equilíbrio. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.